E a maneira como isso ocorre, ela varia muito de uma sociedade para outra. A gente vê na Nicarágua, você imagina, é um país muito pequeno, é muito fácil com uma Sim. pequena força policial você controlar tudo. É óbvio que isso não vai acontecer exatamente dessa maneira, com essa mesma operacionalidade da ação, não vai acontecer no Brasil. O Ortega está no poder há décadas. Tem um vídeo famoso, você entra no YouTube, coloca Lula, Ortega, ou no Twitter é mais fácil encontrar, onde o Lula defende, né? Por que a Angela Merkel pode estar 18 anos no poder e o Ortega não pode? Aí a repórter, entrevistando ele em espanhol, diz assim, mas porque a Angela Merkel não mandou prender todos os seus adversários políticos. Né? Ela está 18 anos no poder sendo reeleita, né? Enfim, o povo alemão está gostando de tomar no cu, então deixa eles, né? Mas enfim, querendo ou não, ainda é uma questão democrática. É muito óbvio que é muito diferente do que aconteceu na Nicarágua. Agora, no Brasil, enfim, depois de todos esses anos lá, o Ortega ele começou a prender alguns bispos e começou agora um ataque frontal à igreja no momento que a igreja saiu justamente de uma posição de neutralidade em relação à ditadura do Ortega. Porque a igreja estava assim, bom, vamos ficar calados para a gente não levar porrada, né? Então vamos ficar... Mas é óbvio que as pessoas começam a ver aquele tipo de abuso e você começa então a ter padres denunciando, mas aí vem o pior, a igreja começou a dar literalmente abrigo físico mesmo para pessoas que estavam se manifestando contra a ditadura do Ortega. Sim. Aí isso aí foi a gota d'água, entendeu? Foi a gota d'água. A partir desse momento, foi em 2019 ou 2020, se eu não me engano, que a igreja começou a abrigar. Começou a abrigar pessoas que estavam sendo procuradas pela polícia, porque existe um presídio na Nicarágua só para presos políticos. Sim. E é inacessível para repórteres, para jornalistas, o lugar é totalmente fechado. Claro, deve ser só um presídio, não é um campo de concentração, de tortura, de trabalho forçado. Existem denúncias de repórteres mexicanos que estiveram na Nicarágua há pouco tempo, falando justamente sobre isso, do pavor das pessoas na Nicarágua quando você tira um celular e começa a filmar. E aí tem cai policial do teto, né? Tem um vídeo que não tá subindo porque tá pesado, ele tá dando erro aqui ao carregar, eu queria colocar ele, mas o StreamYard não tá reconhecendo o tipo do arquivo. E, enfim, não vai dar tempo quando é assim eu mudo no próprio arquivo, no final dele e funciona. Deixa eu quando ver se assim, agora por exemplo, eu fiz isso, aí ele começou a dar erro, entendeu? Ele não aceita, por exemplo, o MOV, que é o arquivo comum da Apple. Aí eu coloco o MP4, ele é só no próprio arquivo, sem passar por um renderizador, né? Ele sobe. Por exemplo, tem alguns tipos de foto que ele não aceita, tipo WebPG, sei lá. Aí eu ponho o JPEG, JPG, ele funciona, entendeu? O arquivo já tá aqui normal, como MP4. Mas por algum motivo ele deu algum erro. Mas enfim, o que esse jornalista mexicano, ele diz que ele tirou a câmera e as pessoas vieram e falaram para ele, olha, é melhor você guardar esse celular, não sai, falou assim, pro seu bem, assim, pessoas comuns, pro seu bem, para de filmar, guarda isso, cara, não faz isso não. Sabe? Relaxa aí. O medo, exatamente. Então ele fala assim, é um vídeo onde ele fala que a Venezuela é um país de fachada. Você chega lá, se você entra como turista, entra e sai, você acha que tá tudo bem. Ele falou assim, aí ele fala para qualquer pessoa que acha que tá tudo bem fazer a experiência, ir até o centro de Manágua, né, e tirar uma câmera e tentar começar a filmar ou pedir para alguém dar uma entrevista. Aí você começa a entender o que está acontecendo no país. Agora, num país como o Brasil, que você já tem toda uma cúpula colaboracionista dentro da igreja com a esquerda, o processo não vai ser de fechamento de igreja, de nada. Ao contrário, vai ser um processo onde essa própria cúpula colaboracionista da igreja, né, de pessoas ali dentro da igreja, de péssimos sacerdotes, de sacerdotes sacrílegos, de bispos corruptos,
vão perseguir os seus subordinados e os seus padres por razões políticas. Para ter uma ação direta do governo em si, quer dizer, isso meio que já está acontecendo, mas a coisa vai ganhar uma força nunca visto antes. Uhum. Entende? Então, provavelmente é um processo que vai ser diferente. Até você ter uma ação policial, quer dizer, você vai ter uma ação policial antes, em cima de sacerdotes, em cima de padres, que primeiro vão passar por todo um processo de destruição de reputação. Né? A mídia vai lá, faz uma narrativa, então assim, é o padre X, é o padre fulano. Na Nicarágua, a coisa se tornou contra toda a igreja, por quê? Porque a Confederação dos Bispos, o que seria a CNBB da Venezuela, se virou contra o regime do Ortega. Sim. Aí não teve jeito, aí os caras foram para cima enfim, né, da igreja como um todo. Mas quando você olha, por exemplo, o que acontece na Europa, lá a coisa é de uma maneira diferente, né? Como você comentou do livro onde ele comenta sobre como seria quando o demônio tomasse um lugar, não é? Você imagina, né? Eu comento sempre dessa Europa é isso aí. A minha experiência em Portugal, um país onde 95, 96% da população se diz católica e ninguém se escandaliza com o fato do aborto ser 100% legal e feito pelo sistema de saúde pública. Você vai as igrejas são lotadas aos domingos. Sim. Mas as pessoas acreditam que está tudo bem o país fazer abortos, né, no sistema de saúde público, falar sobre o padre lá e fazer uma missa. As missas falam sobre Agenda 2030, ambientalismo, sim, é só isso. E igreja cheia, e ninguém se escandaliza, ninguém percebe. Vez ou outra você encontra um ou outro, geralmente são os dois extremos, são párocos muito idosos ou alguns párocos bem jovens, e geralmente esses párocos bem jovens têm o Brasil como referência, sim, que Padre conseguem... Paulo, provavelmente. Exatamente. Cara, é assim, ó, tinha um pároco jovenzinho, não posso falar o nome dele, porque ele mesmo pedia pra mim. Não fale. Jovenzinho, 30 anos, assim, e tal, para um padre é muito jovem, 30 anos, né, porque é muito tempo de seminário, e aí ele né, me reconheceu depois da missa, veio falar comigo, e aí ele falando assim, que as referências dele era o Padre Paulo Ricardo, Brasil Paralelo, o Jornal Brasil Sem Medo, professor Olavo de Carvalho, e que de vez em quando ele dava um jeito, sempre tinha um amigo vindo e voltando do Brasil, de comprar livros, né, da Vide, da Eclésia, dessas editoras, porque não tinha esse material conservador em Portugal, e eles não tinham referências também. Mas isso é uma minoria, a gente está falando de um em cada 50, 60 ou mais padres em Portugal. Sim. Você tem exatamente... Então, se você não precisou de uma força estatal ir lá para fechar a igreja. Quando o governo decretou pandemia, o bispo fechou a igreja e o povo aplaudiu. Quando o governo disse que pronto, tá tudo bem, pode abrir, o governo mandou abrir, falou que já podia abrir as igrejas no 13 de maio de 2020. Né? 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Liberou-se para abrir o Santuário de Fátima. Na mesma data, teve uma festividade de um partido político grande, não me lembro agora se era o PS ou o PSD. É como se fosse o PT e o PSDB de Portugal. Uma convenção enorme, lotado, sem nenhum problema. As pessoas não viram qualquer problema na festividade política. Mas o próprio reitor do santuário, o próprio bispo de Fátima, acharam melhor não abrir o santuário e não abrir as igrejas no 13 de maio. É melhor, né? Aí todo mundo, realmente é melhor. Você não via indignação dos católicos por isso? Não, é só assim, não mexe no meu queijo. É uma coisa que... É o comunismo agindo em todas essas situações, só que em cada sociedade de uma maneira diferente. Isso é o que um outro protestante também que eu gostava muito, Francis Schaeffer, eu acho que hoje ele falou muita bobeira, mas na época me ajudou. Tem algumas coisas dele ainda que eu levo hoje, lá de Labri. Ele falava um negócio interessante, ele dizia o que as pessoas buscam hoje, isso ele tá muito certo, é paz e prosperidade, entendeu? Não enche o meu saco e deixa eu ganhar mais dinheiro. É só isso que as pessoas querem. Né? Enquanto você estiver dando isso a elas vão entregar tudo, a liberdade, a segurança, tudo.